Irmãos, chegamos ao final do nosso tempo comum. Ao longo de 33 domingos, a palavra de Deus nos proporcionava uma mudança de vida, nos convidava a refazer o nosso caminho, tendo Deus como centro. A palavra de Deus nos apontava caminhos a serem seguidos. E ao longo desses 34 domingos, o Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas, pôde nos apresentar aquilo que é o itinerário do cristão, uma vida comprometida com os valores do reino. Próximo domingo nós vamos celebrar a festa de Cristo Rei. Portanto, depois de uma caminhada vivida na palavra de Deus, não nos resta outra coisa senão encher o nosso peito e dizer para todo mundo que Cristo é Rei. Que Cristo é Rei da minha família, da minha história, que Cristo é Rei da minha vida. As leituras que nós ouvimos hoje, nesse último domingo do tempo comum, nós somos convidados a olhar para a nossa meta. Qual é a nossa meta? A nossa meta é a vida plena. A nossa meta é a vida definitiva. E ao mesmo tempo, a palavra de Deus vem nos convidar a alimentar em nós a esperança. É a esperança que vai nos dar coragem para enfrentar todos os desafios que o mundo apresenta para cada um de nós. A primeira leitura que nós ouvimos, profeta Malaquias. Coincidentemente, no último domingo do tempo comum, a primeira leitura é do último livro do Antigo Testamento. Profeta Malaquias, último livro do Antigo Testamento. E a tradução de Malaquias quer dizer, aquele que é o meu mensageiro. E o profeta, quando escreve com um povo desanimado, com um povo que havia perdido as esperanças, quando olham e começam a perceber que as promessas de Deus ainda não haviam sido cumpridas. E foi se criando uma certa apatia, uma falta de entusiasmo, uma falta de motivação, tudo em relação à religião. Duvidavam do amor de Deus, duvidavam que Deus fosse capaz de conduzir um povo com amor, duvidavam da justiça de Deus, duvidavam do interesse de Deus pelo povo. E essa dúvida, essa inquietação, essa falta de entusiasmo, aos poucos ia refletindo na vida religiosa. O culto já não era mais daquela forma bonita, se fazia tudo de qualquer jeito, de uma forma desleixada. Se refletia na vida moral, viviam uma vida desregrada. Essa falta de entusiasmo refletia também na ética. As injustiças se multiplicavam a todo instante dentro da comunidade. Então o profeta Malaquias reage a tudo isso. E ele vem dizer o seguinte: olha, gente, se continuarmos entrando por esses caminhos, nós vamos experimentar a morte. Se continuarmos entrando por esses caminhos, nós vamos viver uma eterna infelicidade. Mas se voltarmos para as coisas de Deus, se voltarmos a cumprir os mandamentos, nós vamos experimentar de novo a alegria da vida nova. Nós vamos de novo entrar nessa dinâmica de felicidade que Deus oferece a todos aqueles que seguem os seus caminhos. E o texto de hoje, apesar de ser tão pequeno, a primeira leitura, fala um pouquinho sobre como será o dia do julgamento. E o versículo 19, primeira linha da nossa primeira leitura, já começa dizendo assim: eis que virá o dia abrasador, como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. Portanto, eis que virá o dia em que Deus vai intervir na história, em que Deus vai acabar com a injustiça, em que Deus vai acabar com a violência, em que Deus vai acabar com o medo, em que Deus vai acabar com o pecado. E ele diz no texto que não vai ser um fogo que vai sapecar somente, vai ser um fogo que vai queimar até as raízes. Esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos.
tal que não lhes deixará raiz nem ramos. Mas para os que caminham na aliança, para os que colocam Deus no centro das suas vidas, para os que observam os mandamentos, esse dia também será o dia em que vai nascer o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Finzinho da primeira leitura. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Engraçado que esse texto foi escrito quase 500 anos antes de Cristo. E o autor já aponta para Jesus. Quem é o sol da justiça? Quem é aquele que é capaz de nos proporcionar a salvação? Senão o próprio Cristo. Mais uma vez se constata que todo o Antigo Testamento é feito, é escrito na perspectiva do Novo Testamento. Deus, quando começa a criar o mundo, Ele já começa a criar para o Filho. E a criação do mundo em Deus se dá através do amor. Por isso, Deus que é Pai, Ele cria no amor, cria no Espírito, para o seu Filho, para que o seu Filho pudesse usufruir de toda a beleza criada por Deus. Mais uma vez se constata que tudo no Antigo Testamento converge para Jesus Cristo. A nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo continua falando para uma comunidade animada. Embora a comunidade de Tessalônica, ela não foi fundada, ela não tinha, a grande maioria dos convertidos não eram de ex-judeus, eram de pagãos que se apaixonaram por Jesus Cristo pela pregação de São Paulo. Então era uma comunidade animada, uma comunidade entusiasmada, uma comunidade comprometida com as realidades ali, mesmo diante de algumas dificuldades, mesmo diante da hostilidade dos judeus, diante das perseguições. Só que infiltra nessa comunidade alguns judeus que começam a semear ali no meio certas coisas erradas. E Paulo começa então a discutir com esse pequeno grupo de judeus, e esse pequeno grupo ameaça Paulo de morte. Aí Paulo, para não morrer antes do tempo, vai para outra cidade e deixa essa comunidade. Só que no coração de Paulo pulsava que não haviam sido catequizados o suficiente. E quando a gente não é catequizado o suficiente, qualquer doutrina estranha a gente absorve. É impressionante quando a gente percebe que quando batem na nossa porta, principalmente domingo de manhã, apresentando uma nova doutrina, a gente se sente balanceado. Certamente porque não fomos catequizados suficientemente. A nossa catequese não pode ser só aquela que a gente faz para receber a primeira comunhão. É engraçado que se alguém tiver aquela roupinha que vestiu lá no dia da primeira comunhão guardada em casa, tenta vestir ela hoje para ver se cabe. A fé é assim também, gente. Nós precisamos ir redescobrindo a nossa fé através da leitura da palavra de Deus, através dos documentos da igreja, através do magistério. Senão a gente se deixa levar por qualquer coisa. E São Paulo estava preocupado com essa comunidade, porque colocaram minhoca na cabeça daquele povo, e Paulo precisava falar um pouquinho sobre a segunda vinda de Jesus. É que esse grupinho falou: mas se Jesus vai voltar tão logo, por que é que nós precisamos ficar fazendo alguma coisa? Já que ele vai voltar, então vamos cruzar os braços e vamos esperar ele voltar nas nuvens, a sua manifestação gloriosa. Vamos esperar. Não vamos nos ater às coisas desse mundo. É aquilo que eu dizia domingo passado. Estavam totalmente embriagados pela cultura grega, que foi se infiltrando aos poucos dentro da comunidade, aquilo que nós chamamos, aquele período da história que nós chamamos de helenismo. Foi infiltrando, e o que é que pregava a cultura grega? Que o homem deve se voltar para as coisas ideais, deve se preocupar com as coisas espirituais, não com as coisas terrenas, não com as coisas materiais. Então cruzaram os braços e ficaram esperando. Aí São Paulo
vem dizer: gente, a nossa vida não pode ser preenchida com futilidades, a nossa vida não pode ser preenchida com coisas inúteis, a comunidade não pode ser uma comunidade de parasitas. Você não quer trabalhar pela comunidade? Tá bom, também não coma, diz São Paulo. Tem muita gente na comunidade que está preocupado em não fazer nada. Portanto, Paulo fica nervoso com essa comunidade. É engraçado que hoje nós podemos constatar muito isso nas nossas comunidades por aí, não é? Existem pessoas especialistas em falar, às vezes até bobagens. Existem pessoas especialistas em mandar dentro da comunidade, tudo para querer ser o centro das atenções, que na prática muitas vezes não fazem nada. Às vezes até aproveita da ideia de outros para se engrandecer, para falar que foi ela que fez. Tem muitas comunidades assim, comunidades que, se não olharem o essencial, estão condenadas ao desaparecimento. Nós não podemos ser consumidores passivos. Nós precisamos dar a nossa contribuição na nossa comunidade. É engraçado, eu dizia ontem que tem gente que não é capaz de colocar um folheto lá atrás no final da missa, que não é capaz de levar o lenço que limpou o nariz durante a missa e deixa no banco. Nós não podemos ser consumidores passivos. Aqui é o lugar onde o nosso coração se configura ao coração do Cristo. Portanto, o meu coração não pode... mas eu vi uma coisa essa semana, uma coisa medonha nessa igreja, gente. Eu passei a mão debaixo de um banco desses para arrastar, e eu fiquei escandalizado com o tanto de chiclete que tinha colado debaixo do banco. Aí eu resolvi passar a mão debaixo de todos. Eu quase que chamo a fábrica de chiclete aqui para dar uns... ia fazer mais chiclete. Como é que nós estamos cuidando do lugar onde o nosso coração se configura ao coração do Cristo? Quando a gente percebe que a luz entrou dentro das nossas casas, quando a gente abre, as donas de casa sabem muito bem disso, quando a gente abre a cortina, que entra a luz do sol, a gente percebe que em cima dos móveis sempre fica alguma poeirinha, mesmo que tenha sido limpada no dia anterior. O nosso coração é assim também. Se a gente não se policia com relação a certas coisas, nós vamos criando uma crosta em cima que depois nos torna insensíveis, nos tornam corações de pedra, duros, incapazes de ver a necessidade do outro, incapazes de pegar o chiclete e jogar lá fora, mas cola debaixo do banco. A nossa comunidade não pode ser assim. E São Paulo é categórico em dizer isso. Nós não podemos ficar preocupados em não fazer nada. Devemos colocar a mão na massa. E por fim, o nosso Evangelho. Jesus está lá no templo, junto com os seus discípulos, mais ou menos uma semana antes de sofrer a paixão. E Jesus começa a observar que os discípulos estão encantados com a beleza do templo. Aí Jesus fala: vocês estão achando bonito isso aí? Vai chegar um dia que não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído. Portanto, nós temos aqui aquilo que na teologia a gente chama de discurso escatológico. O que é um discurso escatológico, senão algo que fala sobre o fim? Fim do mundo. Mais precisamente nesse texto. Então o texto fala de três coisas importantes. Primeiro, a destruição de Jerusalém. Depois, o tempo e a missão dos seguidores de Jesus. O tempo e a missão da igreja. Vós sereis perseguidos, sereis presos, sereis torturados, sereis entregues pelos próprios pais. Aparecerão gente dizendo para todo lado, nas televisões de madrugada: sou eu sou o Cristo, eu sou o mensageiro de Cristo, compre lá minha toalhinha milagrosa que vai resolver tudo. E o próprio Evangelho vem dizer: não sigais essa gente. Está no nosso texto de hoje, gente. O padre não está inventando nada não. Não sigais essa gente. Numa outra passagem, Jesus vai identificá-los como
lobos ferozes, que entram no rebanho para devorar as ovelhas. E depois Jesus fala da sua segunda vinda. E é diante de uma perseguição, é diante de um questionamento que nós vamos ver se nós temos fé. Que nós vamos perceber se nós de fato colocamos durante toda a nossa vida Jesus Cristo como sendo o centro. E por fim, ele vem dizer sobre a sua segunda vinda. Aqueles que permanecerão, que permanecerem firmes, esses ganharão a vida. Termina o Evangelho de hoje. Portanto, esse discurso de Jesus, nesse último domingo do tempo comum, não vem exatamente para nos falar quando vai acontecer o fim dos tempos, mas vem para nos questionar: o que é que eu vou fazer até que esse dia aconteça? Será que eu vou ficar de braços cruzados, esperando essa segunda vinda, como os discípulos de Jesus e como até mesmo a comunidade de Tessalônica? Eu não posso cruzar os braços quando eu percebo que tem alguém do meu lado passando necessidade. Eu não posso cruzar os meus braços quando eu percebo que a injustiça se multiplica no nosso meio. Eu não posso cruzar os meus braços quando eu vou dar uma volta no centro da cidade e percebo que lá se criou um tapete humano de pessoas que não têm onde morar. Por isso, nós precisamos pedir essa graça para Deus, que Ele nos ajude a descruzar os nossos braços, diante de uma dor, diante de um sofrimento, diante de uma perseguição, diante de um questionamento, que Deus nos ajude a descruzar os nossos braços. O Pai Nosso que a gente reza, nós rezamos com os braços levantados para o alto, e quando a gente levanta o braço para o alto, a gente imagina uma criança pedindo que Deus a pegue no colo. Portanto, somos crianças, devemos descruzar os nossos braços e pedir que Deus nos carregue, que Deus carregue a nossa família, que Deus me carregue com os meus problemas, com as minhas limitações, mas que Deus me carregue com a certeza de que eu estou seguindo Jesus Cristo, trilhando os seus caminhos, semeando amor, semeando a paz, vivendo a justiça. Vamos pedir para Deus essa graça nessa noite, de sermos capazes de olhar para Jesus como um grande modelo a ser seguido e configurar cada vez mais a nossa vida, a vida do Cristo. Creio em